puxa, a gente está no Instituto de Artes, que tem todas as artes, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sou recém-contratada aqui da Unesp, sou uma professora que entrou há 2 anos, né? Então, foi uma forma de eu tentar me conectar com os colegas aqui dos dois departamentos, né? De artes plásticas, artes cênicas e de música. E eu agradeço muito a ajuda que tive, primeiro do Maurício, que foi a primeira pessoa que eu encontrei no estacionamento e falei, vamos fazer alguma coisa? O Maurício, não gosto de surrealismo não. Já foi um balde d'água, né? Aí encontrei o Flor logo em seguida. Vamos fazer alguma coisa, Flor? Aí também tem muitas restrições. Eu falei, ai, que bom, então vamos fazer. Porque justamente a gente está num espaço de pensar, né, de reflexão, e eu acho que é muito importante a gente ter todas as opiniões, as ideias e as reflexões, mesmo que elas não sejam confluentes. Então eu falei, vamos montar, justamente vocês vão ter a oportunidade de mostrar as suas opiniões, as suas restrições ao pensamento do movimento, enfim. E aí fomos chamando os colegas, e alguns até que não são aqui do Instituto de Artes, e enfim, a gente conseguiu juntar essa programação aí para vocês. A gente começa agora com a leitura do manifesto, pelo Vinícius Torres, né? Ele vai fazer um pequeno resumo, né, do manifesto, porque ele é muito longo. E a gente segue com a palestra do espanhol. À tarde a gente vai ter cinema, música. Vamos terminar hoje à noite com um recital. E assim prossegue amanhã. Temos várias palestras também na área de literatura, política, enfim. Vão ser 2 dias bastante intensos. A gente espera que vocês chamem seus amigos. E a programação toda está com o QR Code aqui na porta para vocês poderem acompanhar, né? Com um pequeno resumo das palestras e um pouco sobre o que elas versam. E então é isso. Bem-vindos e muito obrigada. Obrigada pelo Abel, que é o meu parceiro também na Fábrica de Ópera, a Fábrica de Ópera e Panorama, que estão juntos nessa organização deste evento, tá? Muito obrigada. André Breton, Manifesto Surrealista, 1924. Tamanha é a crença na vida, no que a vida tem de mais precário, bem entendido, a vida real, que afinal esta crença se perde. O homem, esse sonhador definitivo, cada dia mais desgostoso com seu destino, a custo repara nos objetos de seu uso habitual, e que lhe vieram por sua displicência, ou quase sempre por seu esforço, pois ele aceitou trabalhar, ou pelo menos não lhe repugnou tomar sua decisão, o que ele chama de decisão. Bem modesto é agora o seu quinhão,
Sabe as mulheres que possuiu, as ridículas aventuras em que se meteu, sua riqueza ou sua pobreza para ele não valem nada. Quanto a isso, continua recém-nascido, e quanto à aprovação de sua consciência moral, admito que lhe é indiferente. Se conservar alguma lucidez, não poderá senão recordar-se de sua infância, que lhe parecerá repleta de encantos, por mais massacrada que tenha sido o desvelo dos ensinantes. Aí, a ausência de qualquer rigorismo conhecido lhe dá a perspectiva de levar diversas vidas ao mesmo tempo, diversas vidas ao mesmo tempo, diversas vidas ao mesmo tempo. Ele se agarra a essa ilusão, só quer conhecer a facilidade momentânea e extrema de todas as coisas. Todas as manhãs, crianças saem de casa sem inquietação, está tudo perto. As piores condições materiais são excelentes. Os bosques são claros ou escuros, nunca se vai dormir. Mas é verdade que não se pode ir tão longe. Não é uma questão de distância apenas. Acumulam-se as ameaças, abandona-se uma parte da posição a conquistar. Abandona-se uma parte da posição a conquistar. Esta imaginação que não admitia limites, agora só se permite atuar segundo as leis de uma atitude arbitrária. Ela é capaz de assumir por muito tempo esse papel inferior, e quando chega ao 20º ano, prefere em geral abandonar o homem ao seu destino sem luz. Procure ele mais tarde, daqui e dali, refazer-se por sentir que pouco a pouco lhe faltam razões para viver. Incapaz como ficou de enfrentar uma situação excepcional, como seja o amor, ele muito dificilmente o conseguirá. É que ele, doravante, pertence de corpo e alma a uma necessidade prática, imperativa, que não permite ser desconsiderada. Faltará amplidão a seus gostos, envergadura às suas ideias. De tudo o que lhe acontece, pode lhe acontecer, e ele só vai reter o que for ligação deste evento com uma porção de eventos parecidos, nos quais não toma parte, eventos perdidos que digo, ele fará sua avaliação em relação a um desses acontecimentos, menos aflitivo que os outros, em suas consequências, ele não descobrirá aí, sob pretexto algum, sua salvação. Imaginação, querida, o que sobretudo amo em ti é não perdoares. Só o que me exalta ainda é a única palavra, liberdade. Eu a considero apropriada para manter definitivamente o velho fanatismo humano, liberdade. Atende sem dúvida a minha única aspiração legítima. Entre tantos infortúnios por nós herdados, deve-se admitir que a maior liberdade de espírito nos foi concedida, liberdade. Devemos cuidar de não fazer mau uso dela, liberdade, reduzir a imaginação à servidão. Fosse mesmo o caso de ganhar o que vulgarmente se chama felicidade, é rejeitar o que haja no fundo de si de suprema justiça. Só a imaginação me dá contas do que pode ser, e é bastante para suspender por um instante a interdição terrível, a imaginação. É bastante também para que eu me entregue a ela, sem receio de me enganar, a imaginação, como se fosse possível enganar-se mais ainda. Onde começa ela a ficar nociva e onde se mantém a confiança do espírito? Para o espírito, a possibilidade de errar não é, antes, a contingência do bem. Fica a loucura que é encarcerada, como já se disse bem, essa ou a outra. Todos sabem, com efeito, que os loucos não devem sua internação senão a um reduzido número de atos legalmente repreensíveis, e que não houvesse esses atos, sua liberdade, esta não poderia ser ameaçada.
que eles sejam, numa certa medida, vítimas de sua imaginação. Concordo com isso, no sentido que ela os impele à inobservância de certas regras, fora das quais o gênero se sente visado, o que cada um é pago para saber. Mas a profunda indiferença que dão provas em relação às críticas que lhe fazemos, até mesmo quando os castigos que lhes são impostos, permite supor que ele escolhe grande reconforto, eles, os loucos, em sua imaginação, e apreciam o seu delírio, apreciam bastante para suportar que só para eles seja válido. E de fato, alucinações, ilusões, são fonte de gozo nada desprezível. A mais ordenada sensualidade encontra-se aí sua parte, e eu sei que passaria muitas noites a amansar essa mão bonita, essa mão das últimas páginas do livro. As confidências dos loucos, passaria minha vida a provocá-las. São pessoas de escrupulosa honestidade, cuja inocência só tem a minha como igual. Foi preciso Colombo partir com loucos para descobrir a América. E vejam como essa loucura cresceu e durou. Não é o medo da loucura que vai nos obrigar a hastear a meio pau a bandeira da imaginação. Não é o medo da loucura que vai nos obrigar a hastear a meio pau a bandeira da imaginação. Não é o medo da loucura que vai... O processo da atitude realista deve ser instruído, após o processo da atitude materialista. Esta, aliás, mais poética que o precedente, implica da parte do homem um orgulho sem dúvida monstruoso, mas não uma nova e mais completa deposição. Convém nela haver, antes de tudo, uma feliz reação contra algumas tendências derrisórias do espiritualismo. Enfim, ela não é incompatível com uma certa elevação do pensamento. Ao contrário, a atitude realista, inspirada no positivismo de São Tomás, parece-me hostil a todo impulso de liberação intelectual e moral. Tenho-lhe horror, por ser feita de mediocridade, ódio e insípida presunção. É ela geradora hoje em dia desses livros ridículos, dessas peças insultuosas, dessas peças ridículas. Fortifica-se incessantemente nos jornais da atitude realista. Ressente-se com isso a atividade dos melhores espíritos. A lei do menor esforço, afinal, se impõe a ele como aos outros. A atitude realista. Consequência divertida deste estado de coisas, em literatura, é a abundância dos romances. Cada um contribui com sua pequena observação, Por necessidade de depuração, o Sr. Paul Valéry propunha recentemente fazer a antologia do maior número possível de começos de romances, cuja insensatez ele muito esperava. Os mais famosos autores seriam chamados a participar. Tal ideia significativa também, Paul Valéry, que não há muito, a propósito dos romances, me garantia que ele sempre se recusaria a escrever. A Marquesa saiu às 5 horas, mas cumpriu ele a sua palavra? Se o escrito de informação pura e simples de que a frase precipitada é exemplo tem emprego corrente nos romances, certamente não é para ir longe da ambição dos autores. O caráter circunstancial, inutilmente particular, de cada anotação sua me faz pensar que estão se divertindo. Eles estão se divertindo, eles, a minhas custas. A atitude realista. Não me poupo nenhuma hesitação do personagem, será louro, como se chama. Vamos sair juntos no verão?
Outras tantas perguntas resolvidas decisivamente ao acaso. Só me restou o poder discricionário. Fechar o livro. Vou fechar o livro. Não deixe de fazer. Ainda perto da primeira página. Vou fechar o livro. E as descrições. Não se compara ao seu vazio, são superposições de imagens de catálogo, as descrições. O autor as toma cada vez mais sem cerimônia, aproveita para empurrar seus cartões postais, as descrições. Procura fazer-me concordar com os lugares comuns. A salinha onde foi introduzido o moço era forrada de papel amarelo. Havia gerânios e cortinas de musselina nas janelas. O sol poente jogava sobre tudo isso uma luz clara. O quarto não continha nada de particular. Os móveis de madeira, as descrições. Dostoiévski, Crime e Castigo. Que o espírito se proponha, mesmo por pouco tempo, tais motivos, não tenho disposição para admiti-lo. Podem sustentar que este desenho clássico está no lugar certo e que neste passo do livro o autor tem seus motivos para me esmagar. Perde seu tempo, pois não entro no seu quarto. Dostoiévski, a preguiça, a fadiga dos outros não me prendem. Tenho da continuidade... Quero que se cale. Entendam bem que não discrimino a falta de originalidade pela falta de originalidade. Entendam bem. Digo apenas que não faço caso dos momentos nulos de minha vida, que da parte de qualquer homem pode ser indigno de cristalizar aqueles que me parecem tais. Esta descrição de quarto, Dostoiévski e muitas outras, permitam-me, digo, passo. Ora, cheguei à psicologia e com este assunto nem penso em brincar. Ainda vivemos o império da lógica, eis aí, bem entendido, onde eu queria chegar. Mas os procedimentos lógicos em nossos dias só se aplicam à resolução de problemas secundários. O racionalismo absoluto que continua em moda não permite considerar senão fatos dependendo estritamente de nossa experiência. Os fins lógicos, ao contrário, nos escapam. Inútil acrescentar que à própria experiência foram impostos limites. Ela circula num gradeado que é cada vez mais difícil de fazê-la sair. Ela se apoia também na utilidade imediata e é guardada pelo bom senso. A pretexto da civilização e de progresso, conseguiu-se banir do espírito tudo que se pode taxar, com ou sem razão, de superstição, de quimera. Todo mundo busca a verdade. Ao que parece, foi um puro acaso que recentemente trouxe à luz uma parte do mundo intelectual, ao meu ver, a mais importante, e da qual se afetava não querer saber. Agradeça-se a isso as descobertas de Freud. Com a fé nessas descobertas, desenha-se afinal uma corrente de opinião, graças à qual o explorador humano poderá levar mais longe suas investigações, pois que é autorizado a não ter só em conta as realidades sumárias. Talvez esteja a imaginação a ponto de retomar seus direitos.
se as profundezas de nosso espírito escondem estranhas forças capazes de aumentar as da superfície ou contra elas lutar vitoriosamente, há todo interesse em captá-las primeiro, para submetê-las depois, se for o caso, ao controle de nossa razão. Os próprios analistas só têm a ganhar com isso, mas é importante observar que nenhum meio está a priori designado para conduzir esse empreendimento, que até segunda ordem pode ser também considerado como sendo de alçada dos poetas, tanto como dos sábios, e o seu sucesso não depende das vias mais ou menos caprichosas a serem seguidas. Com justa razão, Freud dirigiu sua crítica para o sonho. É inadmissível, com efeito, que esta parte considerável da atividade psíquica não tenha recebido a atenção devida. A extrema diferença de atenção, de gravidade que o observador comum confere aos acontecimentos da vigília e aos do sono é caso que sempre me espantou. É que o homem, quando cessa de dormir, é logo o joguete de sua memória, a qual, no estado normal, deleita-se em retraçar francamente as circunstâncias do sonho, em privar este de toda consequência atual e em despedir o único determinante do ponto onde ele julga tê-la deixado. Poucas horas depois, essa esperança firme, esse desassossego, ele tem a ilusão de continuar algo que vale a pena. O sonho fica assim reduzido a um parênteses, como a noite. E como a noite, geralmente também não traz bons conselhos. Que razão, eu te pergunto, razão tão maior que a outra, confere ao sonho este comportamento natural, me faz acolher sem reserva uma porção de episódios cuja singularidade tanto escrevo quanto inscrevo me fulminaria, e no entanto posso crer nos meus olhos, nos meus ouvidos. Chegou o belo dia, esse bicho falou. Se o despertar do homem é mais duro, se ele quebra muito bem o encanto, é que o levaram a ter uma raça ideia da expiração. Pato a sua conquista, certo de não consegui-la, mas também preocupado com minha morte, vou suputar um pouco os prazeres de tal posse. Pode parecer arbitrário que eu proponha este modelo quando se trata do maravilhoso, do qual as literaturas do norte e as literaturas orientais tiraram subsídios e subsídios, e súditos e subsídios, sem falar das literaturas propriamente religiosas de toda parte. É que a maior parte dos exemplos que as literaturas poderiam me fornecer estão eivadas de puerilidade, pela boa razão de serem dirigidos às crianças. Cedo elas são cortadas do maravilhoso, e mais tarde não guardam suficiente virgindade de espírito para sentirem extremamente o prazer como a pele do asno. Por mais encantadoras que sejam, o homem julgaria decair ao se nutrir de contos de fadas, e concordo que esses são todos de sua idade. O tecido de adoráveis inverossimilhanças requer mais finura, à medida que se avança e ainda se está à espera dessas espécies de aranhas. Mas as faculdades não mudam radicalmente. O medo, a atração do insólito, as chances, o gosto do luxo são molas às quais não se apela em vão. Há contos a escrever para adultos, contos de fadas, quase. O maravilhoso não é o mesmo em todas as épocas. Participa obscuramente de uma classe de revelação geral, de que só nos chega o detalhe. São as ruínas românticas, o manequim moderno ou qualquer outro símbolo próprio a comover a sensibilidade humana por algum tempo. Nesses quadros que nos fazem sorrir, no entanto, sempre se pinta a inquietação humana, e é por isso que os levo a sério, que os julgo inseparáveis de algumas produções geniais, as quais, mais que as outras, estão dolorosamente impregnadas dessa inquietação. A imaginação.
A imagem é uma criação pura do Espírito. Ela não pode nascer da comparação, mas da aproximação de duas realidades mais ou menos remotas. Quanto mais longínquas e justas foram as afinidades de duas realidades próximas, tanto mais forte será a imagem, mais forte o poder emotivo e a realidade poética ela possuirá. Estas palavras, se bem que sibilinas, para os profanos eram indicadores muito fortes, e sobre elas meditei longamente, mas a imagem era fugidia. Entre mentes fui obrigado a renunciar definitivamente ao meu ponto de vista. Certa noite, então, antes de adormecer, percebi nitidamente articulada a ponto de ser impossível mudar-lhe uma palavra, mas bem separada do ruído de qualquer voz humana, uma frase bem bizarra que me alcançava sem trazer indício dos acontecimentos aos quais, segundo o testemunho de minha consciência, eu estava preso nessa ocasião. Frase que me pareceu insistente, frase, se posso ousar, que batia na vidraça. Rapidamente, batia na vidraça. Tive sua noção e já me dispunha a passar adiante quando seu caráter orgânico me reteve. Na verdade, essa frase me espantava. Infelizmente, não aguardei até hoje. Era algo como... Há um homem morto cortado em dois pela janela. Não, mas não poderia haver ambiguidade, acompanhada como estava pela fraca representação visual de um homem andando e seccionado a meia altura por uma janela perpendicular ao eixo de seu corpo. Fora de dúvida, era a simples aprumação no espaço de um homem debruçado à janela. Mas esta janela, tendo seguido o deslocamento do homem, vi que se tratava de uma imagem de tipo bastante raro, e logo pensei em incorporá-la no material de construção poética. Há um homem cortado em dois pela janela. Assim que lhe concedi esse crédito, ela deu lugar a uma sucessão quase ininterrupta de frases que não me surpreenderam menos e me deixaram sob a impressão de uma tal gratuidade que me pareceu ilusório o império que até então se mantinha sobre mim mesmo. Eu só pensei então em liquidar a interminável disputa travada em mim. Com toda certeza são de fato as mesmas manifestações que ele relata nestes termos. No dia seguinte, acordei cedo, estava ainda escuro, meus olhos estavam abertos, fazia tempo, quando ouvi o relógio do apartamento inferior bater 5 horas. Quis dormir novamente, mas não consegui. Eu estava completamente desperto e 1000 coisas baralhavam na minha cabeça. De repente me vieram uns bons trechos próprios para a utilização num esboço, num folhetim. Subitamente, por acaso, achei frases muito bonitas, frases como jamais escreverei. Eu as repetia lentamente, palavra por palavra, eram excelentes. E vinham mais outras. Levantei-me, peguei o lápis, papel. É como se eu tivesse rompido uma veia. Uma palavra seguia a outra. Colocava-se em seu lugar, surgiam as réplicas, uma palavra seguia a outra. Em meu cérebro eu gozava profundamente. Os pensamentos me vinham tão rapidamente, fluíam tão abundante que eu perdia uma porção de detalhes delicados. Uma palavra seguia a outra, porque meu lápis não podia andar tão depressa. E, entretanto, eu me apressava. A mão sempre em movimento, eu me apressava. Eu não perdia um minuto. As frases continuavam a brotar em mim. Eu estava prenhe de meu assunto. Apolinera afirmava que os primeiros quadros de Quirico haviam sido pintados sob a influência dos distúrbios sinestésicos, enxaquecas, cólicas.
Tão ocupado eu estava com Freud na época e familiarizado com seus métodos de exame que eu tivera alguma ocasião de praticar em doentes durante a guerra, que decidi obter de mim o que se procura obter deles, a saber, um monólogo de influência tão rápida quanto possível, sobre o qual o espírito crítico do sujeito não emita nenhum julgamento. Um monólogo de influência tão rápida quanto possível, sobre o qual o espírito crítico do sujeito não emita nenhum julgamento. Que não seja, portanto, embaraçado com nenhuma reticência, que não emita nenhum julgamento, e que seja tão exatamente quanto possível o pensamento falado. Parecia-me ainda que parece a maneira como se chegar à frase do homem seccionado, que a velocidade do pensamento não é superior à da palavra e que ele não desafia forçadamente a língua, nem mesmo a caneta que corre. Foi com essas disposições que Philippe Soupault, a quem eu comunicara estas primeiras conclusões, e eu começamos a escrevinhar, pouco nos importando com o que pudesse suceder a facilidade de realização fez o resto. No fim do primeiro dia, podíamos ler umas 50 páginas obtidas por este meio e começar a comparação de nossos resultados. No conjunto de Soupault e os meus mostravam notável analogia, mesmo vício de construção, falhas similares, mas também de cada lado a ilusão de um êxito maravilhoso. Muita emoção, escolha considerável de imagem de uma tal qualidade que não teríamos sido capazes de preparar uma só delas, mesmo com muito empenho. E de um lado e de outro, alguma proposição de pungente burlesco. As únicas diferenças entre nossos dois textos me parecem corresponder essencialmente aos nossos temperamentos recíprocos. Em compensação, devo-lhe a justiça de dizer que ele se opõe sempre, com toda energia, a qualquer retoque, se opõe sempre com toda energia a qualquer retoque. A mínima correção ao curso de toda a passagem desse gênero, que me parecia até descabida. Vinha ele toda a razão nisso. É como efeito muito difícil apreciar em seu justo valor os diversos elementos presentes, diga a si mesmo. É impossível apreciá-los numa primeira leitura. Vós que escreveis estes elementos na aparência, vos são tão estranhos quanto a outro qualquer e naturalmente desconfiais. Falando poeticamente, eles se reconhecem sobretudo por um alto grau de absurdidade imediata, sendo o próprio dessa absurdidade, no exame mais profundo, dar lugar a tudo que há a divulgação de certo número de propriedades, de fatos, não menos objetivos, em suma, que os outros. Em homenagem a Apollinaire, que morrera há pouco, e que por diversas vezes nos parecia ter obedecido a um arrebatamento desse gênero, sem entretanto ter aí sacrificado medíocres meios literários, designamos como nome surrealismo o novo modo de expressão pura, surrealismo, agora à nossa disposição, e com o qual estávamos impacientes para beneficiar nossos amigos. Creio não ser mais necessário hoje revisar esta palavra, e que a acepção em que a tomamos acabou por prevalecer sobre a acepção apollinariana. Ainda com maior razão poderia ter nos apossado da palavra supernaturalismo, empregada por Nerval. Com efeito, parece que Nerval possuiu as 1000 maravilhas, o espírito ao qual recorremos, enquanto Apollinaire não possuía senão a letra, ainda imperfeita, do surrealismo, tendo sido incapaz de traçar um esboço teórico que vale a pena. Eis 2 frases de Nerval que, acerca disso, me parecem bem significativas. Vou explicar-lhe, meu caro Dumas, o fenômeno que você citou acima. Como você sabe, há certos contistas que não podem inventar sem se identificarem aos personagens de sua imaginação. Você sabe com a convicção que não souberem um dia, só com muita fé poderiam nos contestar o direito de empregar a palavra surrealismo, no sentido muito particular em que ela entendemos, pois está claro que antes de nós essa palavra não obteve êxito.
Defino-a, pois, uma vez por todas. Surrealismo, automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. O surrealismo repousa sobre a crença na realidade superior de certas formas de associações desprezadas antes dele, na onipotência. Superior de certas formas de associações desprezadas antes dele. Tende a demolir definitivamente todos os outros mecanismos psíquicos, o surrealismo, e a substituir a eles na resolução dos principais problemas da vida. O surrealismo. Ai de mim, creio na virtude das aves, na virtude das aves, e basta uma pena para me matar de rir. Não é por medo da loucura que iremos içar a bandeira da imaginação a meio pau. Não é por medo da loucura que iremos içar a bandeira da imaginação a meio pau. Ai de mim, creio na virtude das aves, e basta uma pena para me matar de rir.